E aí, pessoal, vamos adorar o Senhor? Apesar das lutas, apesar da dor, apesar da tristeza de tantos, inclusive minha, que perdi um primo e irmão, cresceu comigo. Quero convidar você a adorar a Deus, a bendizer o nome do Senhor. Ele é bom, Ele continua sendo bom e o seu reino tem invadido a história. Então vamos adorar a Ele, porque a palavra final não é do desespero, a palavra final é da vida, a palavra final é da alegria. Adoremos, pois, ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz que aos justos fica bem louvá-lo, e Cristo Jesus nos torna justos para nós adorarmos de todo o coração ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te, Senhor. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor.
Aleluia. Bom é louvar o Senhor. Bom é adorar o nome do Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tua presença é real, abrigo traz no temporal. Sua verdade em meu ser
traz alegria ao meu viver. Esse Deus quer te alcançar nessa manhã. Se coloque diante dele nesse momento. O que é que você tem pedido colocar diante de Deus? Deus traz cura. Deus intervém na história. Deus faz milagres. Deus liberta. Deus muda vidas. Ele não rejeita ninguém com coração arrependido e contrito, porque Deus é bom. Ele é bom demais. Ele é misericordioso. E Cristo Jesus é a garantia que nós podemos nos aproximar de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, vai trazendo cura, Senhor, para pessoas, ó Deus, que nesse momento estão necessitadas de cura, Deus. Ó Deus, os grandes milagres que Jesus fazia, o Senhor pode fazer hoje, nesse exato momento, Pai. Então, ó Deus, vai trazendo cura, Deus. Vai trazendo, Pai, perdão de pecados, contrição, arrependimento e a certeza que o Senhor perdoa, Deus, no nome de Jesus, Pai. Vai trazendo, Senhor, perdão de pecados nesse momento. Deus vai trazendo libertação, Pai. Libertação de cativeiros que muitos, ó Deus, entraram, Senhor, e não sabem como sair de lá. Basta clamar ao nome de Jesus e nesse exato momento clamamos ao Teu nome, Senhor. Liberta, Pai, liberta, Deus, no nome de Jesus. Para a Tua glória, Jesus, para a Tua glória. Ó Deus, seja exaltado, seja engrandecido, Senhor do universo, Rei dos reis. Faz a Tua obra, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és poderoso, Tu és lindo, Pai. Tu és cheio de graça. Em Ti, Senhor, há a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho no apóstolo Paulo é a sua relação genial que ele faz da fé cristã com a aplicabilidade dela mesma na vida. Isso de fato é fantástico, é genial. E foi essa inspiração divina, esse dom de Deus dado a esse homem que mudou a história da humanidade, que fez com que esse evangelho avançasse tanto. Porque, afinal de contas, ele não toca apenas nas questões espirituais, ideológicas, filosóficas, como se o evangelho fosse apenas mais uma ideia. Não, pelo contrário, ele muda tudo. Por quê? Porque o evangelho traduz para nós a realidade como ela é, porque afinal de contas a realidade ela é uma realidade de coisas visíveis e invisíveis, e aquilo que é invisível a nós é aquilo que nós carregamos em nosso coração, é aquilo que nós carregamos em nosso ser, aquilo que nos motiva a caminharmos no nosso dia a dia, aquilo que dá a gente a base real para as nossas ações, sejam elas dentro dos ambientes de trabalho, sejam elas dentro dos ambientes familiares, seja a maneira como nós educamos os nossos filhos. Tudo isso sim vem daquilo que nós nos apropriamos como a grande história ou grande narrativa da existência. O que é que nos dirige? O que é que dirige a sua vida? Depois de um momento de imensa dor, que foi a dor do meu primo que cresceu junto comigo, praticamente meu irmão, eu fico me perguntando o que consola alguém diante de um mundo
fadado ao caos, à inexistência, à desestabilidade, ao desespero. O que é que consola alguém? Já dizia Nietzsche, não temos onde nós nos consolarmos. Foi o que ele quis dizer naquele aforisma do homem louco. Em outras palavras, onde nós encontraremos agora alguém que possa nos consolar se nós matamos Deus, tiramos Deus de cena? Mas o Evangelho é de fato extremamente consolador. O Evangelho enche o nosso coração de esperança. O Evangelho faz com que nós caminhemos de glória em glória, de fé em fé, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante do caos. O Evangelho diz para mim e para você que existe um Deus que se preocupa conosco, existe um Deus que age, existe um Deus que faz maravilhas na terra, existe um Deus que não vai deixar, absolutamente, ele não vai deixar que a terra seja guiada ao caos que aí está. Pelo contrário, ele põe ordem, e ele sempre põe ordem, ele sempre organiza, ele sempre redime a humanidade por meio da convocação de um povo para ser essa nova humanidade. Ele sempre transforma, de geração em geração, e levanta um povo que faz diferença. Esse Evangelho diz para mim e para você que nós não precisamos temer, porque Deus é soberano e Ele tem agido para a renovação e restauração de todas as coisas, e o mundo não está fadado ao desespero, não está fadado ao caos. Esse é o Evangelho de Jesus. E pensando nesse Evangelho, o apóstolo Paulo vai finalizar a carta aos Filipenses trazendo uma série de instruções bem práticas. E são essas instruções que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Diz assim a partir do versículo 2 do capítulo 4 de Filipenses: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aqui tem algo extremamente importante para quem quer viver a fé cristã. Não dá para viver a fé cristã sem se envolver com a missão que nos foi entregue. Ser cristão é viver a missão. E a missão que nos foi entregue implica em abençoar o mundo. E nessa missão que nos foi entregue, nós devemos sim nos envolvermos uns com os outros para cumprirmos essa missão. Logo, para abençoar o mundo, a gente precisa de cooperação mútua. Para abençoar o mundo, a gente precisa caminhar de mãos dadas com pessoas que têm dons e talentos diferentes de nós, para que a gente possa fazer um movimento extraordinário que traz graça, que traz amor, que traz alegria, que traz um serviço generoso, que faz aquilo que a política não consegue, que faz aquilo que a educação não consegue, que faz aquilo que a economia não consegue, que faz aquilo que só o Evangelho pode fazer, que é transformar o homem. Isso, de fato, exige palavras, a verdadeira pregação do Evangelho, a verdadeira mensagem, a grande narrativa da humanidade que fala que existe um Deus criador, que o pecado desestabilizou a história, mas esse Deus criador, ele não permitiu que o homem ficasse em seu pecado, pelo contrário, ele chama o povo para si, ele envia o Messias, ele envia o Espírito Santo, ele renova todas as coisas e esse povo passa a ser sinal de como as coisas devem ser. Nós devemos sim manifestar a realidade do Evangelho de Cristo Jesus, dessa nova identidade que é formada a partir dele, até que ele venha, de uma vez por todas, renove todas as coisas, o já e o ainda não. Nós procuramos santificação, como a gente já compartilhou tanto aqui durante essa sequência na série do livro de Filipenses.
Essa grande história, ela permeia a missão da igreja, permeia aqueles que saem para abençoar o mundo. Ela deve ser compartilhada porque é ela que muda. É ela que transforma, é ela que nos dá uma referência final em relação a como nós devemos ser como ser humano, a como nós devemos ser como gente, mas não apenas é uma referência, é o poder de Deus invadindo a história, retirando o mal, resgatando vidas das trevas, fazendo algo poderoso, fazendo algo novo. Isso é o que faz Cristo Jesus. Isso é o que faz o Evangelho. E nós caminhamos com essa mensagem enquanto nós fazemos missão e ao mesmo tempo nós servimos. Nós erguemos escolas, nós damos educação, nós acolhemos órfãos, nós resgatamos pessoas das drogas, nós tiramos pessoas da prostituição, da promiscuidade sexual, tantos travestis que são atendidos pelas instituições cristãs, querendo de alguma maneira reverter a sua vida de novo. É o que o Evangelho faz. O Evangelho muda tudo. O Evangelho muda vidas. E vivendo dentro da missão, e ser cristão implica em viver a missão, nós nos depararemos com outros cristãos que necessariamente precisam caminhar junto com a gente para que a gente possa cumprir juntos essa missão. E como não há perfeição em nenhum lugar, nós buscamos essa perfeição, por isso que a palavra de Deus ela deve ser sempre ministrada, por isso a palavra de Deus deve fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, para ela nos transformar de dentro para fora, nos convencer do pecado e trazer transformação. Dentro de um ambiente onde a gente precisa caminhar junto, haverão diferenças. Haverão questões onde há desacordos. Mas o texto fala de uma maneira tão pastoral e tão amorosa. É um chamado a uma caminhada de unidade, uma caminhada em concordância um com o outro. Porque assim a missão de Deus ela é cumprida com mais alegria. Ele fala, rogo a Evódia e a Sinti que pensem concordemente no Senhor. É tão bom quando a gente tem o mesmo coração enquanto nós fazemos a missão. É tão bom quando nós temos a mesma motivação. É tão bom quando nós compreendemos o papel de cada um e nós não queremos exercer o papel do outro. Quantas vezes eu já quis exercer o papel do outro? Quantas vezes eu já quis, de alguma maneira, estar à frente de alguma coisa quando não era o momento de estar à frente de nada, mas simplesmente servir nos bastidores. É terrível isso. E isso acontece em todo lugar, não apenas na sua empresa, as disputas, acontece as questões do ego dentro da igreja. Isso é terrível. E Satanás, ele trabalha nisso para derrubar a missão, para derrubar a igreja, para dividir. O Espírito Santo trabalha para trazer unidade. E como é que a unidade acontece? É de fato quando a gente abre mão do nosso orgulho. É de fato quando a gente abre mão do desejo de competir pela ideia. Porque você não deve ter a palavra final. Pelo contrário, a equipe deve ter a palavra final. O papel de um líder é permitir com que as pessoas decidam, e decidam bem, decidam conforme o Evangelho, decidam conforme os princípios. Obviamente, todo líder, ele tem a visão, ele sabe onde quer chegar, ele sabe como chegar, ele compartilha isso, mas a palavra final tem que ser uma palavra de unidade. Satanás trabalha para desestabilizar lideranças e desestabilizar a unidade da igreja. Por quê? Porque dessa unidade depende a missão. Desse amor entre uns com os outros, existe o fluir do Espírito Santo. Quando isso é quebrado, estamos a um passo do precipício, estamos a um passo de vermos ruir aquilo que foi construído com tanto esforço durante tantos anos. Essa sinergia de um para com o outro, cumprindo a missão,
É o desejo do coração de Deus. Essa unidade é desejo do coração de Deus. Essa é a oração de Jesus para que eles sejam um, como eu sou contigo, Pai. Foi quando Jesus orou ao Senhor antes de ser definitivamente entregue nas mãos dos romanos e morto em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Unidade. E aqui ele usa o termo fiel companheiro de jugo, né? E é um nome, tá? Se traduziu fiel companheiro de jugo, mas o nome é sísigos. E sísigos significa isso, alguém que está com você junto para cumprir com a missão. E Clemente, que era outro líder e cooperador de Paulo ali, chamando eles para de alguma maneira caminharem dentro da vocação e do chamado para o qual eles foram chamados. Ou seja, caminharem segundo essa eleição no Evangelho, segundo essa predestinação em Cristo Jesus, caminharem como aqueles que possuem o nome escrito no livro da vida, olhando para o alto, não para pequenas coisas desse mundo, não para pequenas discussões, ou pequenas ofensas, ou, sabe, pequenas feridas que não vão trazer nada, pelo contrário, vão trazer a destruição da missão que Deus nos entregou. Sare feridas, cure feridas. Seja no seu ambiente de trabalho. Seria maravilhoso se no ambiente de trabalho a gente pudesse viver o mesmo ambiente que há numa comunidade cristã saudável. É um ambiente da graça. É um ambiente do perdão. É um ambiente da valorização do outro. É um ambiente da honra para com o outro. Como a gente compartilhou aqui tantas vezes. Honrar o outro. É o chamado do apóstolo Paulo. Dentro desse ambiente de cooperação, desse ambiente de unidade, desse ambiente de amor, a missão de Deus flui. E ele continua: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que nos alegrar em tempo de luto? Em tempo de dor? É porque é no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. E a alegria no Senhor definitivamente restaura o coração. A alegria no Senhor definitivamente toca a alma. A alegria no Senhor definitivamente atrai o coração de outras pessoas. Tenha uma espiritualidade contagiante. E para ter uma espiritualidade contagiante, somente com alegria. Certa vez, nos meus tempos de baixa autoestima e depressão no seminário, chegou lá um irmãozinho cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu buscava muito a Deus também, precisava de mais alegria. E eu perguntei para ele assim: o que é que significa ser alguém cheio do Espírito Santo? Ele olhou para mim com um sorriso e falou: Renan, ser alguém cheio do Espírito Santo é ser alguém cheio de alegria. Jesus deseja derramar alegria sobre você. Deixe-se derramar da alegria do Senhor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Vamos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Como é bom ter alegria. Alegria é diferente de prazer. Prazer é momentâneo, alegria permanece. Prazer vicia, alegria é natural. Prazer causa dependência. Alegria traz humanidade. Alegrai-vos no Senhor. E diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Mais uma vez ele fundamenta a nossa atitude no Evangelho. Olha para a realidade vindoura. Olha para aquilo que está esperando por você. Jesus está esperando por você. Jesus está esperando o dia que vai se encontrar com você e vai dizer para você simplesmente: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos foi preparado. Jesus está esperando você.
perto está o Senhor. Ele mais uma vez coloca a nossa ação tendo por base o Evangelho. Aquilo que o Evangelho fez em nós, a promessa vindoura do reino definitivamente. E esse termo moderação é um termo que não dá para ser traduzido na língua portuguesa ou dificilmente seria traduzido em qualquer outra língua. O termo em grego é epiekes. E é um termo que você junta assim todas as boas palavras possíveis. Uma delas pode ser moderação, outra delas é amabilidade, outra delas é generosidade, outra delas é honradez. Enfim, juntem todas as palavras que podem definir alguém que é muito, mas muito, muito gente boa. Junta tudo, é o que epiekias quer dizer. É a tentativa de dizer assim, sabe uma coisa que todo mundo tem que ver? É como Jesus se manifesta em você, porque nele há toda a perfeição, toda a plenitude. O que significa ser de fato gente, ser humano. Todo o valor da humanidade está nele. Essa manifestação de Jesus em você e através da sua vida, o caráter dele, o brilho da glória dele em você. Isso deve ser conhecido por todas as pessoas, porque não há ninguém como ele. Não há ninguém que vai fazer o sacrifício que ele fez. Não é possível. Não é possível. Dentro de toda perfeição, riqueza e pureza, se tornar como um de nós. E sofrer a condenação do pecado mesmo não sendo pecador. Só Jesus fez isso. Então não há nada melhor do que representar ele. Deixa que o nome dele seja exaltado. É o brilho da glória dele mesmo em nós. Isso é maravilhoso. É o Espírito dele fluindo em nós, não o Espírito das trevas, não o Espírito de Satanás, mas é o Espírito de Jesus em nós, mostrando como nós somos recriados nele. A imagem de Deus. É a imagem de Deus resplandecendo. É Ele em nós. Isso é maravilhoso. Então, que essa vida de Jesus seja conhecida em vocês por todos os homens. Quando vocês entrarem em cena, que as pessoas vejam generosidade, amor, alegria, benevolência, compaixão, em qualquer ambiente que você esteja, seja em casa, seja na igreja, seja servindo em ministério, seja no seu trabalho, isso vai resplandecer para todo mundo. E é tão bonito. A outra atitude é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. O contrário da paz não é guerra, o contrário da paz é ansiedade. A ansiedade tira a nossa paz. A gente pode estar num ambiente de paz, a gente pode estar num ambiente onde não tem necessariamente ninguém se levantando contra nós, e mesmo assim estarmos com o nosso coração ansioso. Mas também nós podemos estar num ambiente onde tem tantas coisas se levantando contra nós, e mesmo assim termos paz. Como? Orando, dedicando tempo à oração, dedicando tempo na presença de Deus. Oração é um tempo com Deus. Oração é um tempo onde nós usufruímos da presença gloriosa dele. Oração é o tempo onde a segurança de Deus se apresenta de maneira palpável. Quando a gente ora, Deus nos toca. Quando a gente ora, Deus conversa com a gente. Quando a gente ora, nós sentimos a presença de Deus. Quando a gente ora, o poder de Deus se manifesta. Quando a gente ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando nós oramos, Deus age. Deus intervém. Deus faz maravilhas. Quando nós oramos. Isso é o que a gente guarda no nosso coração.
É interessante que tem vários e vários estudos dentro da psicologia e da psiquiatria mostrando o quanto a oração mexe com toda a química do nosso corpo, com tudo aquilo que é necessário para nos trazer alegria, prazer, paz. Oração. Mas o poder em si não está na oração. Nós oramos por quê? Porque nós temos algo muito sólido, que é o Evangelho. O Evangelho é a garantia de que nós podemos nos achegar a Deus. E nos achegando a Deus, termos acesso à sua santidade, acesso à sua glória, acesso ao seu poder, acesso à sua bondade e compaixão. O Evangelho é a garantia de que Deus responde a nossa oração. Não é um encontro com você mesmo. Não é um encontro com nada, não é um encontro com a natureza hostil a nós, é um encontro com Deus amoroso e bom, que nos livra dessa natureza hostil quando tempestades se levantam. Por isso que nós podemos usufruir da consequência dessa atitude em não andarmos ansiosos, nos colocarmos em oração, com gratidão em nosso coração, porque afinal de contas Deus, nesse exato momento, tem nos abençoado. E, ao mesmo tempo, súplica diante das necessidades que nós temos. E essa atitude vai gerar a paz. O versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso mesmo. Ela excede todo o entendimento. Como depois de ter perdido o meu irmão, eu posso estar em paz? É por causa de Jesus. Chorei várias vezes nos últimos dias. Várias vezes. Mas vem paz. Por causa de Jesus. A paz vem por causa de Jesus. Então, essa paz de Deus que excede todo o entendimento vai estar habitando no nosso coração à medida que nós nos apropriamos do Evangelho em oração. Vamos à presença de Deus e colocamos diante dele todas as coisas. Extravasamos a alma, extravasamos o coração. Abrimos o nosso coração. É o que Deus faz. É o que Deus faz. E diz o verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É uma exaltação final ao que Deus faz em nós, de dentro para fora, em nosso pensamento, em nosso coração. Deus cura traumas. Deus nos livra das mentiras que estão aí espalhadas dentro de falsas religiões, dentro de universidades. Deus limpa, de fato, o nosso coração. Deus tira as escamas dos nossos olhos. Deus nos muda e nos transforma de forma que até os nossos pensamentos não vão girar em torno de mágoas, não vão girar em torno das mentiras que foram desenvolvidas ao longo dos anos por entidades, por ensinos de demônios mesmo, por questões puramente academicistas que não geram fruto, pelo contrário, distorcem a realidade, colocando um pano de fundo acadêmico, ou até mesmo pensamentos impuros, pornografia, perversão sexual, ou pensamentos de injustiça, de ódio. Tudo isso é tirado. Por quê? Porque Jesus nos transformou. Ele tratou da nossa alma. A palavra dele entrou no íntimo do nosso ser e transformou tudo lá dentro do íntimo do nosso ser. É o que Jesus fez.
É o que Jesus fez. Ele mudou tudo. Ele transformou todas as coisas. Por isso que nós podemos sim termos o controle do nosso pensamento. Nós podemos sim controlar aquilo que nós pensamos. Isso é uma verdade que liberta. Pensamento pode vir. Pode vir as impressões desse ambiente completo, visível e invisível ao nosso redor. Mas a gente pode controlar. A gente pode dizer não para pensamentos suicidas. A gente pode dizer não para pensamentos pornográficos. A gente pode dizer não para pensamentos odiosos e de vingança. A gente pode dizer não para o pecado. Porque Cristo nos transformou. E por fim, o apóstolo Paulo diz, versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. É bom a gente ter modelos. Não é ruim a gente ter modelos. É ruim quando a gente coloca nesses modelos a motivação da nossa vida. Isso é pernicioso, é terrível, é idolátrico. É ruim quando nós queremos ser como esses modelos. E o que Paulo está dizendo aqui é: não seja como eu. Não é isso que ele está falando. Me imita em outro sentido. Não queira ser eu. Né? Ninguém vai ser igual a outra pessoa, não existe isso. Mas me imitem na minha busca pelo Senhor. Como vocês viram de todo o coração, de toda a dedicação, com a motivação correta, em meio a prisões, em meio a lutas, em meio a sacrifícios, em meio a renúncias. Tudo isso que vocês viram em mim, façam também. Os princípios que eu carrego, carreguem também. Não queira ser eu. Imitem aquilo que eu fazia. É diferente. É diferente. Os modelos de liderança, os modelos de discipulado, eles nunca podem ser miméticos. Toda vez que os modelos são miméticos, no sentido de você até mesmo desejar fazer os mesmos cursos que aquela pessoa que você tem como modelo, né? Ou como paradigma fez, ou a você ganhar até os trejeitos dela, ou você desejar viver o que ela viveu. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe. O que existe, o padrão é esse: sede meus imitadores porque eu imito Cristo. Ou seja, imita Cristo, porque eu estou procurando imitar Ele. Você vai passar por lutas, como eu passei. Você vai precisar crescer e se aprofundar na fé, como eu me aprofundei. Você vai buscar alegria em meio a situações difíceis, como eu busquei. Entende? Nesse sentido, a gente tem modelos, e existem de fato pessoas que se parecem com Jesus. Mas lembre-se, essas pessoas, elas podem sim falhar, mas os princípios que ela deixou permanecem de pé e nós buscamos e abraçamos, porque é a verdade do Evangelho. Nós queremos Cristo como Paulo queria. Nós queremos o Evangelho como ele buscou. E não é maravilhosa essa mensagem? Não muda tudo. Alegrai-vos que a vida do reino, a vida de Cristo, tudo que há de bom em alguém flua através de você. Não ande ansioso, pelo contrário, faça oração e a paz vai guardar o seu coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, que isso ocupe o vosso pensamento. Imite pessoas que têm vivido verdadeiramente o Evangelho. Tome posse dos princípios que essas pessoas têm carregado. E Deus vai ser com você. Deus vai estar com você. A alegria do Senhor vai contemplar você, vai contemplar a comunidade que você faz parte. Vamos viver isso? Pede isso para Deus. Senhor, me dá a tua alegria, me dá a tua paz. Me dá os teus pensamentos, tira a ansiedade do meu coração. Me coloca perto de pessoas que sejam modelos para mim. Em nome de Jesus. Vamos orar? Tudo que é verdadeiro,
tudo que é amável, tudo que for justo, puro e bom, que habite no meu coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor, agradem a Ti, ó Senhor, pois és santo, és tão lindo, Teu Espírito dia a dia transforma o meu ser, pois és santo, és tão lindo, Teu Espírito dia a dia transforma meu ser. Ao Deus de amor e bondade renderei adoração, por Tua graça e fidelidade vem santificar meu viver, pois és santo, és tão lindo, Teu Espírito dia a dia transforma meu ser, pois és santo, és tão lindo, Teu Espírito dia a dia transforma meu ser, dia a dia transforma meu ser, dia a dia transforma o meu ser. Pai, estamos diante do Senhor. Nós Te desejamos, Senhor, que a Tua alegria venha sobre nós. Em meio à dor, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, venha sobre nós. Que os Teus pensamentos, que a verdade do Senhor, não as mentiras das trevas, não as mentiras do mundo, esteja sobre nós, Deus. E que o Senhor caminhe do nosso lado. Põe, ó Deus, gente, Senhor, gente que a gente pode imitar, Pai. Ó Deus, gente que não se curvou, Senhor, ao padrão desse mundo. Gente que persevera em seguir os Teus caminhos. Põe esse tipo de gente ao nosso lado, Deus. Em nome de Jesus. Faz, Senhor, a Tua obra em nós, Deus. Para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a vida e o poder do Espírito Santo esteja sobre você, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe.